A Idade do Bronze europeia, apesar da quantidade volumosa de trabalho conduzido ao longo de muitas décadas, permanece um enigma. É como um mundo no limite da nossa imaginação. Existe além do alcance das fontes escritas, tão frequentemente empregadas para lançar luz sobre um passado que, de muitas maneiras, permanecerá para sempre nas sombras. Em vez disso, temos a arqueologia, toneladas de vestígios materiais e evidências. Tudo, desde os ossos de guerreiros caídos até a mega-estrutura da Bacia dos Cárpatos, que muitas vezes nos deixa com mais perguntas do que respostas. Como interpretar um sítio ou um objeto se você não sabe realmente o que é? Um desses mistérios da Idade do Bronze é conhecido como a Laje de Sambelek, e pode muito bem ser capaz de desvendar uma parte da paisagem da Idade do Bronze e potencialmente delinear os restos de um proto-estado cuja existência está praticamente perdida para os implacáveis ventos do tempo. O artefato que ficou conhecido como a Laje de Sambelek foi descoberto em 1900. Escavações estavam sendo realizadas no Vale do Odé, na Península Armórica, principalmente no túmulo de Sambelek, que mede 40 metros de diâmetro e cerca de 2 metros de altura. O túmulo tem a forma de uma cista, com a terra então elevada acima da câmara, e esta laje foi usada para formar uma parte dessa sepultura, embora, evidentemente, em algum momento no passado, ela tenha se quebrado. Usando a cerâmica encontrada no local, especialmente um tipo comum na região no início da Idade do Bronze, os arqueólogos conseguiram datar aproximadamente o túmulo de Sambelek entre 1900 a.C. e 1640 a.C. Mas a laje poderia ser mais antiga do que isso. Inicialmente, os pedaços da laje quebrada foram restaurados quando ela foi levada para o castelo de Kérroué, residência do arqueólogo-chefe que supervisionou a escavação do túmulo de Sambelek. O artefato foi posteriormente adquirido pelo Museu Francês de Antiguidades Nacionais, mas aparentemente foi esquecido, sendo armazenado no fosso do castelo de Saint-Germain-en-Laye até a década de 1990, quando foi então transferido para o próprio castelo. A laje continuou acumulando poeira até 2014. Infelizmente, em algum momento, esta laje parece ter se quebrado novamente, e apenas 3 das 6 peças originais permanecem. Então, o item está incompleto, mas mesmo com essas 3 peças faltando, o que resta é bem grande. A laje de Sambelek, como existe agora, mede cerca de 2,2 metros de comprimento e cerca de 1,5 metro de largura. Tem cerca de 16 centímetros de espessura e pesa cerca de 1,5 toneladas. Então, o que exatamente é a Laje de Sambelek? Bem, por um bom tempo, desde sua descoberta, essencialmente ninguém sabia. Mas desde sua redescoberta em 2014, um estudo recente chegou a uma conclusão extremamente interessante, que na verdade parece estar correta. Este é um mapa do Vale do Odé, ou pelo menos uma parte dele, que cobre cerca de 545 quilômetros quadrados. A laje de Sambelek é coberta por depressões circulares e ovais, quadrados, círculos, linhas retas e linhas tortas. E elas parecem estar organizadas em padrões. A própria pedra é de cor cinza claro, e as gravuras são muito mais escuras, o que indica que a peça toda não foi exposta aos elementos, ou pelo menos não exposta por um período de tempo significativo para causar desgaste ao longo dos milênios. O estudo que examinou este artefato utilizou software para compilar todas as gravuras na laje, a fim de detectar qualquer uma que pudesse estar desgastada e, portanto, não realmente visível a olho nu. E então criou um mapa tridimensional e um contorno dos padrões no original. O que isso revela é que a laje contém 76 linhas picadas, 80 marcas em forma de xícara, 11 relevos picados e 8 linhas incisas. E então, na seção central esquerda da laje, havia uma cavidade triangular.
E 114 dos 175 padrões identificados parecem estar relacionados na forma geral e especialmente em termos de repetição de padrões e símbolos. A laje de Sambelek é fortemente indicativa de um tipo de mapa topográfico chamado mapa plano topográfico, que visa combinar a paisagem e a altura das características dentro dessa paisagem com outros sinais e símbolos. E quando isso foi comparado com os mapas atuais do Vale do Odete, levando em consideração que os sistemas fluviais e córregos mudam e que haveria outras alterações na paisagem, em média, houve uma correspondência de 80% entre a laje de Sambelek e os mapas modernos. Como a correspondência foi tão alta, foram feitas tentativas de referenciar os pontos e outras marcações na laje, uma vez que foi estabelecido quais linhas provavelmente simbolizavam rios. Não é uma correspondência perfeita, mas parece se alinhar aproximadamente com túmulos conhecidos e outros sítios do início da Idade do Bronze na região. Então, se isso está representando um mapa do Vale do Odete no início da Idade do Bronze, o que exatamente é este mapa? A resposta para isso talvez esteja aproximadamente no centro do mapa, que mostra o que parece ser algum tipo de recinto, aproximadamente na área onde os arqueólogos escavaram o sítio de Lannan, que cobre cerca de 4 hectares, juntamente com uma vala de limite e uma muralha medindo 3 metros de largura e cerca de 1,7 metro de altura em média. Esta vala limite tinha uma abertura para sudoeste, embora não seja certo se havia um portão ou algum outro recurso semelhante. Mas, se você começasse no centro do sítio e saísse em direção ao sudoeste através dessa abertura na vala limite, após cerca de 1 quilômetro, você chegaria a um grande túmulo datado de cerca de 2000 ou 1900 a.C. Os bens funerários nos informam que quem quer que estivesse enterrado aqui era evidentemente muito rico e provavelmente muito poderoso. E se você comparar isso com os locais representados na laje de Sambelek, parece que não há apenas uma série de túmulos na laje, mas também uma série de linhas se espalhando pela laje que parecem começar no sítio de Lannan. Então, se este é realmente um mapa que mostra o que parece ser algum tipo de assentamento fortificado e algum outro sítio como túmulos, 3 perguntas então surgem. Por que isso teria sido feito em primeiro lugar? O que este mapa estava fazendo em um túmulo como parte da construção? E como o que é retratado deve ser interpretado? No início da Idade do Bronze, a Península Armórica abrigava o que os arqueólogos conhecem como a cultura tumular armórica, que existiu aproximadamente entre 2200 a.C. e 1400 a.C. Então, o túmulo em que a laje de Sambelek foi descoberta se enquadra na segunda metade deste período, enquanto a laje originalmente provavelmente se enquadra na primeira metade em termos de construção e uso. A região é provavelmente uma das áreas mais importantes da Europa durante a Idade do Bronze. Entre cerca de 4200 a.C. e 2000 a.C., a pedreira em Seladin produziu aproximadamente 6 milhões de machados de pedra, que então aparecem ao longo de toda a costa atlântica da Europa. Mais tarde, as espadas Keipong e Rosan aparecem aqui, e megálitos pontilham a paisagem e irradiam para fora daqui. Os ferreiros, evidentemente, faziam uso do estanho local, mas eles obtinham seu cobre mais ao norte, notavelmente de minas localizadas ao redor da ilha de Ross e do Monte Gabriel na Irlanda. Então, claramente, a região estava localizada em uma confluência de várias redes comerciais importantes que existiram por mais de 2000 anos. Mas, eventualmente, elas parecem se separar, e o volume de comércio diminuiu durante o final da Idade do Ferro. Mas o que sua ligação comercial certamente poderia significar é que algum tipo de cacicado ou entidade política poderia ter existido na área durante a Idade do Bronze. E é aqui que o argumento retorna ao mapa.